Se você ainda não entendeu como montar uma carteira, que estratégias utilizar, como diversificar essa sua carteira, no vídeo de hoje eu vou trazer para você um modelo de carteira moderada / conservadora para você que quer iniciar nesse mundo, mas ainda não sabe por onde começar. Para você que já iniciou, mas ainda não entendeu as estratégias para montar uma carteira consolidada e de crescimento ao longo do tempo, que te traga rentabilidade, um pouco de risco, mas também te traga um equilíbrio dos seus ativos. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu separei a carteira da seguinte forma: 50% vai ser fundos imobiliários, 40% vai ficar alocado em renda fixa, mais especificamente no Tesouro Selic ou CDB, e um cofrinho onde fica a sua reserva de emergência, e 10% será alocado em ETF, internacional e nacional. Como funcionará essa dinâmica dessa carteira? Esses 50% que ficará em fundos imobiliários, você vai escolher 6 fundos imobiliários, sendo eles 2 de alto risco e boa rentabilidade, para ele fortalecer a tua carteira, trazer ali uma rentabilidade boa. Então você vai buscar FIIs que tenham acima de 13 a 14 pagando ao ano. Ou seja, esse FII precisa te dar um retorno de 13 a 14% ao ano. É um FII considerado com risco, mas com uma grande rentabilidade. E vai trazer equilíbrio de acordo com a Selic, porque atualmente a Selic está a 14,25% e você não quer ficar perdendo tanto dinheiro assim. Então você vai ter 2 FIIs de alto risco e boa rentabilidade, 2 FIIs de equilíbrio ou crescimento. O FIIs que você encontrar de equilíbrio e crescimento, muito provavelmente ele não vai te pagar mais do que 11 a 10% ao ano. E tá tudo bem, você precisa ter o equilíbrio dessa tua carteira. Até porque a tua carteira, ela tá saindo de modelo conservador para moderado, ali dentre um e outro, ok? Então, 2 FIIs será de crescimento e equilíbrio para a tua carteira, e mais 2 FIIs será de médio a baixo risco e rentabilidade razoável. Por que eu separei essas 3 categorias? Alto risco, grande rentabilidade, médio a pequeno risco e rentabilidade moderada, e de crescimentos e equilíbrio, para que você consiga diversificar a sua carteira de fundos imobiliários, onde ela te entregue uma alta rentabilidade, mas tem ali o leque de riscos, mas ela também te entregue equilíbrio. Caso algum desses 6 venham ter alguns imprevistos ou algum deles não te pague dividendos, você tem outros 5, você tem outros 4 para manter ali a tua carteira em movimento. Mas existem alguns critérios para que você venha conseguir escolher os seus fundos imobiliários. Aqui eu não vou te dar nomes de fundos imobiliários, mas eu vou te dar estratégias para que você consiga escolher os seus fundos imobiliários. O primeiro dele é escolha fundos imobiliários que o valor patrimonial dele esteja acima de 1 bi, ou seja, esteja acima de 1 bilhão. Que a liquidez e a volatilidade dele na bolsa não seja tão intensa. A liquidez seja alta e a volatilidade não seja tão alta assim. Que a vacância para fundos de logística seja abaixo de 10%. Então, que tenham praticamente todos os imóveis alugados ou, se possível, todos os imóveis alugados. Outro critério crucial, que o P sobre VP, o que é isso? O preço da cota versus o valor patrimonial desse fundo esteja em 1, que é o valor ideal, o preço justo, ou esteja um pouco abaixo de 1. Qual é o valor abaixo de 1 tolerável? Até ali 0,85 é tolerável. Passou disso, provavelmente esse fundo aí ele está passando por alguma oscilação, algum problema na administração
ou algo relacionado a isso. Então, o patrimônio dele, que seja acima de 1 bi, o P sobre VP 1 ou abaixo de 1, aceitável até 0,85, ainda está ali dentro. Que a vacância dele seja abaixo de 10%, mas se possível encontrar o que tenha 0 de vacância, melhor ainda. Isso vai dizer que todos os imóveis daquele fim está alocado. E como você sabe a localização, quantos imóveis aquele fim tem? Você vai rolar a barragem ali, por exemplo, se você pesquisar no Investidor 10, você vai pesquisar ali um fundo de tijolo. Você vai rolar até lá embaixo e você vai ver que lá vem escrito onde tem os alocamentos, o prazo de cada um, e normalmente os fundos imobiliários eles dão relatórios mensais ou trimestrais. Então você fica alerta ali também no site do teu fundo imobiliário. Por isso eu estou te trazendo uma carteira que só tenha 6 fundos, para que você comece a ter ali aquela dinâmica de ir estudando cada um deles para assim aumentando os fundos na tua carteira. Mas para início ter 6, ok? O critério aqui dos ETFs é que você escolha um nacional e um internacional. Pegue também essa avaliação para ver o preço dele, se está sendo justo, se está sendo negociado muito acima do preço ou se está abaixo do preço. Opte sempre por ETFs, assim como FIIs, que estejam entregando um preço justo ou um pouquinho abaixo do preço. Porque se você comprar os fundos imobiliários ou os ETFs acima de preço e ele vinha a cair, sua carteira em ETF ou em fundos imobiliários vai acabar ficando no vermelho. Então busque valorização para a tua carteira e não desvalorização. Logicamente que quem estiver numa categoria mais acima, tipo categoria arrojada, ele vai poder sim ter fundos imobiliários com o P sobre VP dele um pouco mais alto, mas porque ele já criou um portfólio bem alongado. Você que agora está tendo uma carteira conservadora moderada, você ainda está em construção de patrimônio. E como você está em construção de patrimônio, você vai precisar ter aí fundos imobiliários e ETFs que estejam no preço ideal ou, se possível, abaixo do preço, para que caso ele venha valorizar, tua carteira também valorize junto com ele. E a estratégia dos 40% em renda fixa, mais especificamente Tesouro Selic, CDB e o cofrinho para a tua reserva de emergência, é a seguinte dinâmica. Curto prazo será esses teus 40%. Aconteceu algum imprevisto, tenha CDB de liquidez diária. O Tesouro Selic, você tem ali o prazo, mas caso você precise tirar ele após 24 horas, você consegue tirar. Lembrando que Tesouro Direto, todos os investimentos do Tesouro Direto, ele tem uma taxinha de custódia de 0,2%, que é taxado ali pelo governo, então acaba tendo, mas é bem pequena mesmo. Então, opte por esses 40%, curto prazo, alocando eles Tesouro Selic, CDB de liquidez diária e um cofrinho ali para tua reserva de emergência, 50% nos fundos imobiliários, sendo esses 6 fundos imobiliários crescimento e equilíbrio, alto risco e grande rentabilidade, e médio risco a baixo risco e rentabilidade moderada, para trazer aí lucratividade e você conseguir começar a fazer o processo de bola de neve. E os ETFs, tenha um nacional e um internacional. Como eu disse aqui para vocês, eu não vou citar exemplos de ETFs ou de fundos imobiliários, mas eu estou trazendo aqui as estratégias para que vocês avaliem os fundos imobiliários e os ETFs. Relembrando que fundos imobiliários que tenham patrimônio abaixo de 1 bi, ele ainda não está tão consolidado no mercado. E outra coisa também, outra dica bem simples para você ver a volatilidade desse fundo imobiliário, ver como ele se comportou nos últimos 24 meses. Não olha só os últimos 12 meses.
ver ali o balanço dele, da volatilidade dele nos últimos 24 meses e como ele se comportou no período de pandemia, que foi um período de crise que a gente teve no mercado econômico. Ali você consegue ver se aquele fundo ele caiu demais, se ele conseguiu manter o equilíbrio, se ao passar a pandemia ele conseguiu voltar a crescer com força no mercado, ou se ele teve altos e baixos o tempo todo. Isso também é um alerta para que você consiga avaliar se quer ter ou não aquele fundo imobiliário na tua carteira. Trazendo sempre esses fundos imobiliários de alta rentabilidade, mas com alto risco, para que você consiga ter mais dividendos e assim pegar o teu montante inicial, que no caso aqui dessa carteira, você começar a investir aí com base de 150 a 200 reais, mas com a ajuda do dividendo que vier dos fundos imobiliários e também de ETFs, porque tem ETFs que pagam dividendos, você pode utilizar esse montante que vier, juntar com o que você já tem e reinvestir. E assim você chegar nas suas metas de curto, médio e longo prazo mais rápido. E logo assim que você se sentir mais seguro de ir tendo mais ativos na sua carteira, vai ali explorando uma debenture, uma LCI e uma LCA, que são isentas de imposto de renda, que é algo bom, assim como os fundos imobiliários. Outra coisa que eu também quero deixar aqui bem claro: fundos imobiliários são isentos sim de imposto de renda. Porém, se você vendê-los com lucratividade, você tem que pagar 20% da lucratividade que você teve sobre aquele fundo imobiliário. Vou trazer um exemplo rápido. Imagine que você comprou uma cota por 10 reais. Ela valorizou e agora ela está custando 12. Você quer vender essa cota e aí você vende. Quanto você vai pagar? 20%. Mas em cima de qual valor? Em cima do teu lucro. Então, o teu lucro foi os 2 reais. Você vai pagar os 20% em cima da tua lucratividade e não do todo. Caso você venda o teu fundo imobiliário com prejuízo, você fica isento sim do imposto de renda. Daí você consegue ali abrir critérios para que seja ressarcido os 20% que você teve que pagar porque você vendeu aquele fundo imobiliário com prejuízo. E se você vendeu o teu fundo imobiliário pelo mesmo preço que você comprou, segue a mesma regra. Você não vai pagar aqueles 20%. Só paga os 20% se você tiver lucratividade em cima daquele fundo imobiliário. Só que o ideal dos fundos imobiliários é que você vá criando um portfólio com ele, uma dinâmica de bola de neve, para daqui a 10, 20 anos você só receber os dividendos como uma aposentadoria, por exemplo. E é isso, pessoal. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, que vocês entenderam como vocês vão alocar 50%, que é ali para médio a longo prazo, que são os fundos imobiliários, os 40% para curto prazo, caso você precise de maneira imediata, por isso o CDB de liquidez diária, ou o Tesouro Selic e o cofrinho, e os 10% de ETF é para trazer ali um crescimento ali para a tua carteira, um equilíbrio. Você que ainda não começou a investir nas ações, ter um ETF de ações vai fazer diferença para a tua carteira. Aí você não vai ficar tão exposto ao risco, mas você já vai ter ali uma carteira bem diversificada e moderada, aí te dando alta rentabilidade, médio risco e ativos de equilíbrio. Se você gostou do vídeo, eu te convido a vir fazer parte do canal. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e eu te aguardo aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!